Oi, aqui é o Antônio e essa é a aula 9 do curso 24 horas de 3D Max. Vamos continuar no assunto Edit Poly. Vamos lá. 3D Max aberto. Maximizar a tela da perspectiva, Customize, Unit Setup, Sistema métrico, uma unidade, 1 centímetro. Ok? Vamos fazer um box com as seguintes medidas. Após feito o box, vou no Modify e informar os valores, tá? Altura aqui 3, largura 4 e espessura 0,15, tá? Esse é o box, tá aí. Vou mudar a cor aqui, ó. Com o box selecionado, venho na caixinha coloridinha aqui nessa cor aqui e vou informar uma cor para ele, tá? Aí, ok. Botão direito, Convert to Edit Poly. Outra opção também é no Modify, abrir a lista de modificadores, está aqui, ó, Edit Poly, tá? Após feito isso, vou selecionar a edição das edges, botão aqui, o segundo botão do subobjetos, selecionar uma das edges, vou apertar F3 para a gente enxergar, 2, 3, 4. Vou fazer um paralelo rapidamente para falar sobre essa seleção das edges aqui. Vou criar um cilindro aqui do lado, dar uma altura para ele, ok. Vou no Modify, retirar os segmentos da altura, que são os anéis da altura, rate segmentos aqui 5, não tem, só ao longo do diâmetro vai ter os segmentos. Então, vou lá no Edit Poly, selecionar as edges novamente e vou selecionar todas as edges ao longo desse cilindro aqui, ó. Olha o exercício que eu vou fazer, uma a uma, tá? Porque eu quero apresentar a funcionalidade do botão Ring, que é o botão anel. Porque ao longo desse cilindro, desse anel aqui, eu estou fazendo uma seleção das edges. O que eu quis dizer? Eu fiz a seleção uma a uma aqui, tá? Uma a uma. Então, quanto mais, inclusive, quanto mais edges eu tiver, mais trabalho eu vou ter para selecionar, porque eu estou fazendo uma a uma. Ao ponto que se eu selecionar uma edge e chegar aqui no botão Ring e pressionar o botão, ele vai fazer a seleção para mim de todas as edges ao longo desse cilindro. No bots acontece da mesma maneira. Se eu selecionar o bots, selecionar uma edge e apertar Ring, ele vai correr ao longo desse bots. Então isso facilita a seleção. Então de vez em quando eu vou estar usando Ring. E outro que é da mesma família aqui é o Loop. O Loop também funciona assim. Se eu tiver, vou fazer uma esfera, converter para Poly. E novamente, vou selecionar Edge. Primeiro eu vou fazer o Ring novamente. Vou selecionar uma Edge pequenininha aqui e apertar Ring. Veja o que acontece. É interessante exercitar para poder entender bem o que ocorre. Então, Ring, vai vendo, né? Selecionou, Ring. Selecionou, Ring. E o Loop? O Loop é no outro eixo. Se eu seleciono essa Edge, Ring ele corre na altura aqui. O Loop vai correr na horizontal. Dá a volta o Loop na esfera. Veja só, Loop. Então ele faz toda a seleção para mim. Eu não preciso ficar selecionando de um em um quando eu precisar fazer todo esse loop de seleções de edges, ok? Então deletando aqui, botão delete na esfera e no cilindro, voltando para o nosso box. Ok, seleciono uma edge, Ring, ok. E vou apertar o botão Connect para conectar essas edges e fazer um novo segmento ao longo desse box. E mais uma vez seleciono, Ring e Connect. Eu vou fazer dois segmentos aqui, tá? E no outro eixo, a mesma coisa. Fiz no eixo Y, olha o verdinho aqui, ó, eixo Y. Selecionei o Ring, conectei. Agora eu vou fazer no eixo X. Vou selecionar uma edge, apertar o Ring, botão Connect, aqui na barrinha do painel de comandos.
Ok. Veja só. Tá? Então até agora a gente fez um box, definiu as medidas. Vou desabilitar a Edge aqui, fiz uma seleção das edges. Apertei o botão Connect no Edit Poly, converti esse box para Edit Poly. Dentro do Edit Poly, selecionei as edges e conectei elas fazendo esse novo esquema de segmentos aí. Tá? Se o grid ficar atrapalhando aqui, você pode apertar a letra G de grid, que ele liga e desliga. Ó. Então, vou deixar desligado. Tá? Ok. A partir disso, eu vou selecionar a opção Polygon e vou deletar essa face e essa face e a face da base. O que vai acontecer? Está aberto o nosso box aqui, ó. É uma parede que eu estou fazendo, tá? Está aberto, a gente precisa fechar. Então eu vou utilizar o comando Bridge, que é aquela ponte que conecta um segmento, uma aresta ou um segmento ao outro, tá? Então eu vou selecionar a Edge, uma, duas, apertar o botão Bridge e vou fechar. Mais uma vez aqui, duas, tá? Apertar o botão Bridge e vou fechar. Uma, duas, Bridge e vou fechar. Ok, tá feita a nossa parede. Agora eu vou fazer um plane no Create 3D aqui, Geometry, plane, selecionar com o Snap. O Snap agora é importante. Olha o Snap ativado aqui, tá? Se o Snap não estiver capturando o vértice aqui, vou lembrar onde configura. Botão direito nele, Endpoint e Midpoint tem que estar ativado aqui, tá? Então, botão direito no botão no ícone do Snap, que tem esse imã aqui. É o imã porque ele captura por proximidade. End e Midpoint ativado. Ok. Feito isso, Create Plane. Lá naquele corner, naquele ponto, naquele vértice, vou clicar, vou arrastar e puxar até o da base aqui. Pronto. Está com precisão. Vamos dando início à nossa porta. Tá? Vou no Modify e vou diminuir o número de segmentos da altura. Deixar apenas segmentos ao longo do eixo X. 4 segmentos ao longo do eixo X. Edit Poly. Ok? Vou selecionar 1, 2, 3, 4 Polygon. Está aqui, Polygon Selection. E vou dar o comando Inset. A gente já falou sobre o Inset também. É uma espécie de offset do AutoCAD. Ele empurra a face para dentro, criando novos segmentos ali. Tá? Então, olha lá, veja bem. Vou empurrar com o valor de 10 centímetros, 10, confirmar o comando. E aí eu criei meu batente. Tá? Vou fazer novamente a operação, repetir a operação. Só que agora eu vou mudar aqui no grupo para Polygon individual, para que em vez de ele fazer em todo o plane, em toda a porta, ele vai fazer em cada Polygon separado, que vai delimitar nossas folhas das portas individualmente. Tá? Vou deixar bem juntinho ali e confirmar o comando. Então agora eu tenho essa configuração aí. Vou detachar. Lembra do detach? O detach desagrupa o selecionado do objeto, convertendo num novo objeto. Então detacha o vermelhinho. Ok. Agora eu tenho aqui separadas as peças. Veja só essa peça aqui. Eu esqueci de detachar os batentes da porta aqui separadamente. Eu detachei o vidro agora aqui. Veja só. Mas os dois batentes ficaram juntos. E não é isso que ocorre na realidade. Na realidade a gente vai ter esse batente aqui individualmente separado do batente externo. Aqui é um caso onde eu posso utilizar o ring ou posso fazer também a seleção manualmente. Tá? Nesse caso aqui eu vou fazer manualmente. Veja só. Aí. Tá? E vou dar o detach, separar. Ótimo, agora sim eu tenho 1, 2, 3 peças separadas. Tá? Feito isso, comando Extrude. Seleciono o nosso batente externo, aplico aqui o comando Extrude, aqui dentro do Polygon ativado. Olha a amarelinha aqui, tem que ficar sempre atento com isso. Extrude, clico no botãozinho à direita aqui com a setagem e informo o valor de 10 centímetros.
0,10. Confirma o comando, está feito o nosso batente. Botão Snap ligado. Base com base aqui, ponto com ponto, estava fora, eu havia descido ele. Pego o Snap na base e coloco na base da parede. Tá? Comando Extrude novamente. Vem aqui, só que agora eu vou fazer com 0,05, metade dos 10 que estavam no batente externo, para fazer o batente interno. Tá aí. E o vidro, comando Extrude novamente, ativo o Polygon, seleciono todos os vidros e dou o Extrude, tá? Com 0,01, 1 centímetro da altura. Opa, não confirmei o comando, repetindo o processo. Seleciono todos os vidros aqui embaixo, vou dar o Extrude com 1, confirma agora sim, e vou pegar o Snap e colocar lá no meio do nosso batente. Tá feita a nossa parede com a porta, tá? Esse é o exercício do dia. Para finalizar a operação aqui, eu vou recuar um pouquinho o zoom, ativar o comando Rotate e deixar em pé a nossa parede. Quantos graus? 90 graus. Então, eu posso vir aqui no Angle Snap, que assim como o Snap captura o endpoint, o Angle Snap ele rotaciona de 5 em 5 graus, facilitando para mim a precisão do movimento, para que não fique 90 ponto alguma coisa e assim eu não consiga deixar ela travada no ortogonal. Então, 90 graus. Vamos lá. Aonde eu estou vendo a rotação? Aqui embaixo, aqui, ó, nas informações da precisão das medidas aqui. Vou rotacionar e vou olhar até bater 90. 85, 90. Pronto, agora está aí. Em pezinho, nossa parede com nossa porta. Ok? Esse foi o nosso exercício do dia. Pratica aí para a gente avançando. Porque na próxima aula, o exercício vai ser exportando do AutoCAD e importando no 3D Max. Porque essa é uma opção de fazer a parede direto no 3D Max. Só que no caso da gente ter o projeto no AutoCAD, a gente precisa trazer aquelas informações, as medidas e o projeto como um todo para o programa 3D Max. Então a próxima aula vai ser esse exercício: exportar do AutoCAD e importar no 3D Max toda a nossa planta baixa. Então é isso daí. A gente vai exportar do AutoCAD e importar no 3D Max. É uma parte bem interessante, bem funcional, muito útil quando a gente tem um projeto no AutoCAD, que provavelmente vai ser o nosso caso, entendeu? Então, ok, vamos avante, muito obrigado e até breve.